Boa tarde, eu sou o Fernando Boa tarde. e estou iniciando a entrevista com a professora Janete Crispin, né? E a primeira pergunta que eu faço para ela é: o que é língua para surdos? Você conhece? É, Eu já ouvi falar na língua de sinais brasileira, eu conheço até o alfabeto, mas eu ainda não sei falar em Libras. Eu já até me inscrevi em um curso, né? Estou esperando sair, que é da UERJ. Ótimo, ótimo. Já conheceu algum surdo durante sua trajetória como professora? Já teve algum contato? Sim, eu tive dois alunos, um no ensino médio, de uma escola pública, que eu estava lotada, né? Contratada na realidade, e tinha muita dificuldade para falar com ele, né? Eu não sabia falar Libras. E ele lia lábios. Só que às vezes eu estava falando com outro aluno, eu lembrava, ai, não, estou virada, eu tenho que virar sempre para o aluno que era surdo, né? E teve até um momento que ele não percebeu que eu estava falando com ele não entendeu que ele estava em recuperação e ele teria que assistir a aula no dia seguinte. Então, essa foi uma dificuldade terrível. E o ano passado, eu tive na escola particular. Esse, ele conseguia ouvir pouco, né? Ele usava um aparelho, então ele ouvia um pouquinho sim. Mas a língua oficial dele ainda era Libras, e ele tinha dificuldade de escrever, né? Então, nas aulas de redação, era bem diferente, porque não tinha conjugação do verbo, eles usam o verbo sempre no infinitivo, então, ficava complicado para eu ter um contato com ele. Nossa, que interessante a sua experiência. O que você considera dificultoso, né, para o convívio, essa rotina na sociedade, entre o surdo e o deficiência auditiva com o oralista? A diferença é justamente o português, né? O nosso português falado é diferente da língua de sinais. Eu já pude perceber isso, né? Então, eles têm um sinal que eles conseguem se entender com aquele sinal. Até no curso que eu estava fazendo na UERJ, eles falam sempre isso. Até para nome de pessoas, cada um ganha um sinal. E já no caso, o falante, não, né? Então, a gente detalha um pouquinho mais. E eu pude perceber também o que eu falei sobre o verbo, né? Então, enquanto nós usamos verbos auxiliares, eles não têm uma palavra, uma expressão para esse verbo auxiliar. Normalmente eles usam no corpo, né? Eu já ouvi falar uma batida assim e tal, mas eu não conseguia entender. Então, é bem dificultoso esse convívio do falante com a linguagem de sinal. Eu acho até que todo professor, né, teria que ter, ou na realidade todas as pessoas teriam que ter essa segunda língua. Você acredita que é necessário a Libras no contexto escolar ou na escola? Com certeza é muito necessário, precisa ter, né? Porque nós sempre recebemos alunos com necessidades especiais, no caso a surdez, e fica difícil o convívio, fica difícil que eles entendam. Ainda que alguns leiam lábios e outros ouçam 10%, não é exatamente o nosso português falado, é realmente completamente diferente. E essa aplicação da Libras, o que ela pode melhorar, né, nesse processo de ensino-aprendizagem? E o que você acredita que seria importante, né, dessa evolução? O que precisa ser aprimorado ainda na sala de aula? Olha, precisa realmente, tem a necessidade de que todo professor ele tenha esse curso, né? Como eu já fiz faculdade há muito tempo, não tinha. Acredito que hoje já tenha voltado, né, uma disciplina para Libras. Mas mesmo assim, eu ainda acredito que precisa de mais um curso de extensão. O professor ele precisa entender o aluno precisa entender o professor. E ainda que algumas escolas tenham intérprete, acredito que o professor mesmo, de sala de aula, ele precisa entender, para ele conseguir saber as dificuldades do aluno e para conseguir trabalhá-las, né? Senão, como que eu posso ensinar a língua portuguesa para o meu aluno se eu não entendo Libras? Então, eu ensino português para o falante, mas é diferente do aluno que fala só Libras. Então, o professor precisa saber, né? Ele precisa ter um diálogo com esse aluno, e seria até interessante, acredito eu, que em todos os cursos de educação básica tivesse Libras, para que ele também, os alunos entre si, pudessem conversar. Entendi. Como você reconhece a importância da inclusão de um modo geral?
Então, a inclusão é muito importante, tanto para socializar, né, tanto para que o aluno ele consiga ter a aprendizagem e ele possa se sanar das necessidades dele. Porque se eu tenho um aluno com necessidade especial e eu não consigo entendê-las, eu também não vou conseguir fazer com que esse aluno ele entenda a minha disciplina. Então, só a minha disciplina, no momento, não vai ser importante para ele. Então, eu necessito que o professor ele tenha ali entendimento da dificuldade do aluno, ele tenha entendimento do conhecimento, de como o aluno fala, de como ele vai entender, né, interagir com aquela disciplina. Então, o professor só vai ter essa noção se ele entender a dificuldade do aluno, né? No caso, se ele souber falar em Libras, se o aluno for surdo, mudo, então, assim seria capaz de sanar. Então, essa inclusão seria necessário que o professor entendesse de Libra e que outros colegas também, para que pudesse ter uma interação melhor desse aluno. Ótimo, ótimo. Qual é a sua atuação profissional atualmente, né? Com qual turma você trabalha? Qual disciplina você leciona? Então, eu trabalho com língua portuguesa e, no momento, ainda estou online. Ensino remoto. Então, muito obrigado, professora, pelas suas respostas, né? Elas serão utilizadas na disciplina de Libras, da professora Valéria, da Universidade Federal do Pampa, e eu agradeço a sua participação por colaborar conosco nesse processo. Tá bom, muito obrigada a você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Iniciando, então, a entrevista com a professora Marlise Silveira, né? A primeira pergunta que eu faço é: o que é língua para surdos? Você conhece? Conheço e eu acho assim, ó, tão importante, né, termos uma formação para professores, para alunos, né, de como que nós podemos nos comunicar, né, dentro dessa questão das salas de recurso. Olha só quanto avanço nós tivemos na educação, que a gente acha pouco ainda é pouco. Nós temos essas salas de recursos todas montadas, adaptadas, né, para o aluno cego, para o aluno, né, que tenha deficiência auditiva, né, para que ele possa acompanhar, né, se alfabetizar, que isso aí é muito importante. Imagina uma criança conseguir se alfabetizar, mesmo tendo deficiência, né, tendo professores na sala de recurso, com vários cursos, pós-graduações, né, para poder desenvolver melhor seu trabalho. Então, isso é muito importante. A estrutura que temos hoje na escola, claro que ainda falta muito, né? Mas nós sabemos que um grande avanço foi feito, né? Que hoje eles estão dentro da escola. Antigamente eles estavam somente em casa. Hoje ele tem todo um aspecto social, né? Agora me perguntavam também, Ícaro, outra questão, sobre um aluno, né? Que tem múltiplas deficiências, né? Aí estavam me perguntando que ele não consegue se adaptar com a máscara, se era para ele ir para a escola ou não, se ele não teria que permanecer em casa. E eu disse, enquanto coordenadora, que eles devem ir para a escola, né? Isso vai ser um processo que eles vão enfrentar de adaptação. Hoje ele vai conseguir ficar 10 minutos de máscara, amanhã 20, e assim vai indo. Vai ser uma implementação gradual, né, desse acompanhamento na escola. Mas como é importante essa questão social que a escola tem. Ele vai ir lá, ele vai conviver com os colegas, vai conviver com os professores, e é muito melhor do que ficar em casa, né? Então, assim, ó, eu estou defendendo essa questão de irem sim para a escola. A questão do uso da máscara, ele vai ter que se adaptar. A diretora até comprou uma máscara daquelas, né, com a viseira, porque aí, de repente, ele se acostuma mais, né, rapidamente com esse processo do uso da máscara. Então, nós vamos ter que achar alternativas. Então, vejam bem, nada está escrito e nenhuma formação disse para nós que nós íamos viver numa pandemia, tá? E que os alunos teriam que retornar à escola e como vai ser esse retorno. Tudo é um processo, tudo é um estudo.
mas é melhor que a gente se adapte com ele lá na escola, né, gradativamente, com o uso da máscara, do que deixá-lo em casa, né, onde ele não vai ter o convívio social da escola. Então, na verdade, nós estamos aprendendo todos os dias, Fernando, sobre essas questões, e a pandemia nos traz um desafio maior, né, que é essa questão de como nós vamos lidar com esse aluno agora, nesse período de pandemia, né, nesse período que exige as máscaras, né, que exige também essas questões todas de higienização, de passar o álcool gel, né, de entrar na escola e ficar escalonados, né, de ir para o refeitório também e ter um distanciamento. Tudo isso é uma adaptação que nós estamos sofrendo, não só na educação inclusiva, mas também na educação como um todo. É um grande desafio. Você já conheceu algum surdo ou teve algum aluno surdo? Na verdade, quando nós fizemos um curso, ontem eu estava vendo aqui a coordenadoria, através da Lídia, né, que é a nossa colega que coordena a educação especial, nós tivemos um curso e participaram alunos surdos do curso. Então, eles eram monitores do curso. Então, veja bem, como a gente pode ressignificar também esse aluno, né? Daqui a pouco ele estava lá de professor, nos ensinando, né, como que era a linguagem dos sinais, como que a gente fazia, como é que a gente fazia as articulações, né, para dizer nosso nome, enfim. E isso é muito gratificante. Quando tu consegue dominar a linguagem de sinais e te comunicar com aquele aluno surdo, tu vê que tu entra, né, naquele âmbito do mundo deles. E aí tu consegue, né, descobrir que não é só o teu mundo que é normal, mas todos os mundos são. E todos os mundos precisam ser explorados, precisam ser estudados. E nós, como professores, temos um desafio muito grande nesse sentido. Mas também a gente tem a recompensa. Quando aquele aluno chega lá, quando ele sai também da escola pública, quando ele entra na universidade. Então, essa caminhada, ela é possível, né? Desde que a gente acredite que ela possa acontecer. E agora, nesse tempo de pandemia, também. Por que que o aluno não pode se adaptar com a máscara? Ele vai ter que se adaptar tanto quanto os outros. Vai ser um processo mais lento? Vai, mas ele vai para a escola da mesma forma e vai ter os seus direitos lá assegurados também. Ótimo. Como você enxerga essa dificuldade do convívio, né, entre a sociedade do surdo com o deficiente auditivo e com o oralista? O que você encontra de desafiador nessa integração? Eu acho que todas essas integrações são necessárias, né? Porque, na verdade, uma depende da outra. Então, né, nesse processo, as três se completam e as três são importantes, né? E eu também caracterizaria a questão que hoje em dia a gente pensa assim, ó, era uma frase antiga que a gente dizia, que dizia assim, ó, a escola, né, tem a incumbência de trabalhar a formação integral do aluno. Aí tu pensa assim, ó, o que é uma formação integral do aluno? Integral quer dizer em todos os sentidos, entende? Então, por exemplo, por que tem alimentação escolar na escola? Não é, se tu fores ler, né, não é somente para uma questão de que o carente precisa se alimentar na escola, não tem nada a ver com isso. Né? A questão da alimentação na escola é justamente educacional e pedagógica. É para que o aluno saiba sentar, saiba se alimentar, saiba utilizar talheres, né? Tanto é que nós temos facas e garfos na escola hoje em dia, que antigamente não tinha. Nós utilizamos, por exemplo, utensílios como pratos de vidro, que antigamente achavam que nunca nós íamos conseguir usar os pratos de vidro, e hoje está aí. Está nos mostrando que essa evolução foi importante, né? E que, na verdade, hoje em dia, nós nos ressignificamos em relação a essa questão, né? E o nosso aluno que está incluído, ele também está participando desse processo, né? Ele vai saber se alimentar também lá
junto com os outros colegas no refeitório, né? Vai haver essa integração. Então, na verdade, é o todo, né? A formação integral do aluno é o todo. É ler, escrever, calcular, né? Também se relacionar, também saber se comportar à mesa, também saber respeitar os colegas e professores. Então, a integralidade, essa que a escola nos proporciona, é o todo. Não é fragmento, né? Ah, não, você fragmenta aqui, depois aqui, ali. Não, é o conjunto, né? Eu saio da escola com uma conduta, né? De saber conviver numa sociedade, por exemplo, né? Eu, por exemplo, se eu vou a um banco, eu vou ter que respeitar a fila. Na escola, eu também tenho que respeitar essa fila, e hoje em dia tenho que respeitar essa fila com distanciamento, né? Então, tudo isso que as regras da sociedade nos colocam, é as regras que nós vamos aprender lá no percurso escolar, né? Então, essa convivência, que eu disse para essa professora que esse aluno está perdendo ao ficar em casa, isso vai fazer uma diferença na vida dele se ele for para a escola. Ele vai ir para a escola e vai ver como é que ele vai se comportar, como é que ele vai se relacionar com essa questão do uso da máscara, né? Do tempo limitado dentro da escola, tanto para o aluno surdo quanto os demais, né? Então, tudo vai ser um processo de aprendizagem daqui para frente. Parece que a gente deu uma parada e agora a gente retorna, né? Com as dificuldades visíveis, mas nós vamos ter que persistir, né? Diante de todo esse processo de adaptação, você acredita que a escola necessita da Libras? A Libras é importante, né, nesse contexto escolar? Com certeza. A Libras, para mim, é fundamental. Que todos os professores dominem, que todos os funcionários da escola também dominem, né? Porque aquela pessoa que está lá na alimentação escolar, né, está na limpeza, a gente diz assim, ele é da área da limpeza, ela é da alimentação. Não. Quando tu é contratado para esses cargos, o nome desse cargo se chama Agente Educacional 1, Infraestrutura, né, ou Agente Educacional 2, que é a alimentação escolar. Então, na verdade, tu é um agente educacional dentro da escola, então tu está educando, entende? Todo mundo que entra na escola, ele tem um papel de educador, tá? Então, o que eu vejo? Eu vejo que todas as pessoas têm que dominarem as Libras, porque o aluno que está chegando para nós precisa desse reconhecimento aí, tá? Então, é essa questão aí que é importante que todos dominem, assim como os demais colegas. De repente, os colegas também vão ajudá-lo, né? No momento que eles dominarem as Libras. Se os alunos dominarem as Libras, eles vão aprender, tem uma aprendizagem a mais, além de ajudar aquele colega, ser solidário, né? E também entrar no mundo do colega, para a gente entender que não é todo mundo, que nós temos diversidades, né? Mas que todas elas são importantes nessa convivência social. Ótimo. Eu acredito que seja isso. Como você acredita que esse processo inclusivo pode ser melhorado, né? Como pode melhorar essa situação? Na verdade, é como eu falei, é uma constância. Por quê? Ninguém tinha uma cartilha, por exemplo, de como nós iríamos trabalhar numa pandemia, né? Então, eu acredito que não tenha uma cartilha específica para cada coisa. É a vivência. A vivência vai nos mostrar, né, essa questão, bem como nós buscarmos respostas através do quê? Das leituras, das escritas, né? Nós vamos ter que reescrever essa história da inclusão dentro das escolas, né? Até agora nós tínhamos um parâmetro, hoje nós temos outro. Então, sempre o estudo vai ter que acontecer. Quando eu estiver à frente de uma sala de aula, por exemplo, antigamente ninguém sabia o que era uma live, uma web, né? A universidade usava, mas a escola básica nunca usou, e agora nós somos desafiados a fazer também, né? As aulas, por exemplo, para o ensino fundamental 1, como é difícil o professor estar à frente de uma câmera, né?
e fazer slides e organizar, chamar a atenção dos alunos, é muito difícil, é um período muito difícil, do que quem já estava acostumado às aulas presenciais. Então, tudo isso é uma mudança, né? Não é diferente na questão da inclusão. A inclusão também, ela existe, ela está na lei, mas como nós vamos trabalhar daqui para frente com esse aluno com a máscara, esse aluno com trabalho de distanciamento, com esse aluno, né, que vinha num ritmo e agora é outro, né? Então, tudo vai ser uma readaptação daqui para frente, né? Hoje tinha outra situação também, Ícaro, que é importante a gente colocar aqui, sobre a questão da vacina para os adolescentes, né? Aí uma mãe disse que ela não iria vacinar o filho. E eu tive que explicar para ela que ela, se não vacinar o filho, né, o filho vai estar na convivência dos outros. E os outros 14 colegas que estão na escola e se vacinaram, estão correndo risco porque a filha dela não se vacinou. Então, assim, ó, é toda essa questão também. Aí eu disse, bom, mãe, se a senhora acha que essa filha não deve se vacinar, porque a senhora está colocando essa situação A, B ou C, né? Então, a senhora tem que optar para ela ter as aulas online, somente em casa. Ela não precisa ir na escola. Aí, o que acontece? Acontece que os pais não querem que os filhos fiquem em casa. Mas aí, eles preferem expor o filho junto com os demais. Então, tem toda uma questão social aí também para ser trabalhada. E eu disse para ela que a vacina salva vidas, né? Eu falei para ela que se não tivesse uma testagem suficiente, não iam realmente vacinar os adolescentes com 15 anos, 14 anos, 13 anos. A gente vê aí que hoje em dia a vacina foi o que salvou, né, o planeta, porque na verdade se não fosse essa vacina, o que seria de nós? Então, tudo isso é discutido hoje em dia na escola, né? A importância da vacina, a importância do processo, a importância do deslocamento até a escola e de que forma ele é feito, do uso do álcool, né? Do uso da máscara. Então, tudo isso é uma readaptação e não é diferente para o aluno especial. Agora, o que nós não podemos dizer é que ele não vai frequentar a escola. Ele terá que ir, sim, ele terá que se vacinar, como os demais, ele terá que ir e vencer essa barreira junto com os demais também, que não é uma questão muito fácil de resolver, né? Então, tentar fazer com que ele retorne, né, para suas atividades, mesmo sendo atividades ainda, né, com escalonamento, ainda com poucas horas dentro da escola, que são somente 3 horas, mas essas 3 horas vai ser importante para ele ir do que ficar em casa, né? Então, tem toda uma estrutura diferenciada. Antigamente nós trabalhávamos 4 horas, hoje nós estamos trabalhando 2 horas e meia, tá? Então, essa questão é importante que seja revista, e o que eu digo é que nós estamos num processo de aprendizagem em relação à pandemia, tanto para os alunos inclusos quanto os demais. Então, dia a dia nós vamos construir esse processo, tá bem? Ótimo. Muito obrigado, professora Marlise, pela sua participação na disciplina de Libras, né, do curso de Ciências da Natureza. Eu e a professora Valéria Sangarelli agradecemos a sua participação, né, diante desses dados. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a participação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.